Shalom, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Seja bem-vindo ao meu canal. Deus abençoe você e toda a sua casa. O nascimento de Isaac, a aprovação da fé e a esperança da promessa é o que vamos ver hoje em Gênesis 21 a 23, capítulo 21 ao 23. Vamos ler mais um dia, 3 capítulos. Hoje veremos esses 3 momentos marcantes da vida de Abraão. O nascimento de Isaac, a expulsão de Agar e Ismael, a prova mais difícil da sua vida e a morte da Sara. Estes capítulos nos ensinam que Deus cumpre suas promessas no tempo certo, mas também prova nossa fé para nos preparar para algo maior. Pai querido, muito obrigado por mais esse tempo, mais esse dia na Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos permitir abrir a Tua palavra. Nos ensina a confiar no Teu tempo, a confiar nos Teus caminhos. Ajuda-nos a permanecer fiéis, mesmo quando não compreendemos tudo o que estás fazendo. Pai querido, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, Gênesis 21 fala do nascimento de Isaac. Versículo-chave está lá em capítulo 21, 1, que fala: o Senhor visitou Sara como tinha dito. Aleluia. Palavra-chave é promessa, cumprimento, alegria, fidelidade e esperança. Depois de décadas esperando, o impossível finalmente acontece. Sara dá à luz a Isaac. Irmãos, Deus nunca chega atrasado. Tá pegando? O que ele promete, ele cumpre. Abraão, ele tinha quase 100 anos. E Sara já tinha cerca de 90 anos, gente. E, humanamente falando, isso é impossível, pessoal. Mas Deus não trabalha limitado pelas circunstâncias humanas. Olha só, Isaac, o nome Isaac. O nome Isaac significa ele ri. Glória a Deus. Por que é esse nome, gente? Porque Sara havia rido quando ouviu a promessa. Gênesis 18, 12. Entendeu? Pegou? Agora, o riso de dúvida se transforma em alegria. Deus pode transformar qualquer tipo de lágrimas em celebração. É uma pessoa cujo Deus já transformou tantas lágrimas em celebração, que eu estou aqui hoje transbordando e falando para você das promessas cumpridas na minha vida. Deus pode transformar qualquer lágrima em celebração. Agar e Ismael, gente, Sara pede que Agar e Ismael partam, mas Abraão, ele sofre com essa situação, e muito, mas Deus promete cuidar de Ismael. Irmãos, isso nos ensina que mesmo quando nós tomamos decisões erradas, Deus continua demonstrando misericórdia para conosco. Deus não abandona Ismael. Deus ouviu a voz do menino. Gênesis 21, 17 fala: no deserto, quando tudo parece perdido, Deus ouviu. Deus continua ouvindo o clamor dos aflitos. Gênesis 22 fala da maior prova da fé. Versículo-chave está em Gênesis 22, 2, que fala: toma teu filho, teu único filho, Isaac. Gente, isso foi quando Deus mandou Abraão pegar Isaac e subir no monte para levar como sacrifício. Palavra-chave: fé, obediência, sacrifício, confiança e adoração. Este é um dos capítulos mais profundos da Bíblia, gente. Deus pede a Abraão aquilo que ele mais amava, que era o seu filho amado, Isaac. O filho tanto esperado, gente. Pessoal, Isaac era o filho da promessa. O que Deus estava fazendo? Deus não estava fazendo crueldade quando ele mandou Abraão entregar Isaac como sacrifício. Não, Deus estava provando a fé de Abraão. Gênesis 22, 1. Deus pôs Abraão em prova. Às vezes Deus testa a nossa confiança,
as nossas prioridades, o nosso amor por Ele. Ele testa a nossa fé, Ele nos testa de diversas maneiras, gente. E não esquece, fé verdadeira entrega tudo nas mãos de Deus. Essa é a fé verdadeira. Não fica lidando com suas próprias forças. Entregue nas mãos do Senhor. Deus proverá. Gênesis 22:8. Irmãos, uma das frases mais importantes da Bíblia, Abraão declara: Deus proverá para si o cordeiro. Então declara no comentário: Deus proverá para mim o cordeiro. E Deus realmente providencia, gente. Jesus revelado em Gênesis 22, esse capítulo aponta claramente para Cristo. Observa uma coisa: Isaac carrega a lenha, Jesus carregou a cruz, o Pai oferece o Filho e Deus oferece seu Filho. Você está pegando? Isaac carrega a lenha, Jesus carrega a cruz, Abraão oferece Isaac e Deus oferece Jesus. Um cordeiro aparece. Quem é o cordeiro, gente? Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus. Gênesis 22 é uma das maiores profecias sobre o sacrifício de Cristo. E agora vamos ouvir falar de Jeová Jireh. Gênesis 22:14, que significa o Senhor proverá. Irmãos, Deus vê antes, Deus prepara antes e Deus cuida antes. Pegou a chave? Onde termina a nossa força, aí começa a provisão divina. Gênesis 23, a morte de Sara. Versículo-chave: Sara morreu. Gênesis 23:2. Palavra-chave: luto, esperança, herança, promessa, eternidade. Sara morre aos 127 anos, pessoal. E Abraão chora. Irmãos, isso nos ensina que homens de fé também choram, entendeu? Celeste também chora. A fé não elimina sentimentos. Ela dá esperança em meio à dor, entendeu? A fé me deu esperança em meio a tantas dores que não caberá num só livro para te contar. Irmãos, a caverna de Macpela, já ouviu falar dessa caverna? Já prestou atenção nessa caverna? Abraão compra um lugar para sepultar Sara. Por que isso é importante? É a primeira propriedade oficialmente adquirida na Terra Prometida. Você sabia disso? A primeira propriedade oficialmente adquirida na Terra Prometida. Mesmo sem ver todas as promessas cumpridas, Abraão acreditava que Deus cumprirá tudo. Irmãos, isso é fé. Gênesis 21-23, temas centrais: cumprimento das promessas, misericórdia, fé provada, obediência, sacrifício, provisão divina e esperança. Ensino central: Deus cumpre o que promete. Deus prova aqueles que ama. Deus sempre provê. Declara no comentário: Deus sempre provê. Não esqueça que a fé verdadeira continua confiando, mesmo quando não entende tudo. Pegou a chave? No final do vídeo, eu vou transmitir para você a Gole da Celeste. Agora vamos para a nossa leitura. Capítulo 21 do livro de Gênesis, o nascimento de Isaac. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abrão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera luz, pôs Abrão o nome de Isaac. Abrão circuncidou seu filho Isaac, quando este era de 8 dias, segundo Deus que havia ordenado. Tinha Abrão 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todos aqueles que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abrão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice
lhe dei um filho. Agar no deserto. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abrão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abrão, consoava de Isaque. Disse Abrão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abrão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abrão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um pouco de água. Viu ela um poço de água e, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Abrão faz aliança com Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abrão: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem o meu filho, nem o meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abrão: juro. Nada obstante, Abrão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abrão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abrão à parte 7 cordeiros de rebanho. Perguntou Abimeleque a Abrão: que significam as 7 cordeiras que pusestes à parte? Respondeu Abrão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abrão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abrão, por muito tempo, um morador da terra dos filisteus.
Capítulo 22. Deus prova Abrão. Depois destas coisas, pôs Deus Abrão à prova e lhe disse: Abrão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seus filhos, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abrão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abrão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abrão, seu pai: Meu pai, respondeu Abrão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abrão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abrão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abrão, Abrão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abrão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abrão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abrão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abrão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Então voltou Abrão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Descendência de Naor. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nesses termos: Milcá também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezeri, Azó, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, que deu também à luz filhos, Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Capítulo 23. A morte de Sara. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba,
que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abrão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abrão da presença da sua morta e falou aos filhos de Hete: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Hete a Abrão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abrão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Etel, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Hete, respondeu a Abrão, ouvindo-o os filhos de Hete, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Então se inclinou Abrão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me. Peço-te, darei o preço do campo. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abrão ouvido isso, a Efrom pesou-lhe a prata. Se lhe deste de que este lhe falara diante dos filhos de Hete, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Mamre, o campo, a caverna e todo o alvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abrão, na presença dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abrão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Hete, se confirmou a Abrão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Chegamos ao final desses 3 capítulos de livro de Gênesis. E a gólida celeste para hoje, para você, é que quando Abrão chegou ao monte, ele não sabia como Deus faria, mas ele sabia quem Deus era. E isso foi suficiente. Entendeu? Irmãos, Abrão sabia quem Deus era. Eu, Celeste, eu não sei. Eu não sei do meu amanhã. Eu não sei do meu futuro. Mas eu sei quem Deus é. E isso é suficiente. Pegou a chave? Eu creio que sim. Que Deus te abençoe poderosamente. Pai querido, muito obrigado. Senhor, nós te pedimos que nos fortalece, que fortalece a nossa fé quando o caminho parece difícil demais. Nos ajuda a confiar nas tuas promessas. Nos ensina a dizer como Abrão:
Deus proverá. Deus proverá, que possamos permanecer firmes até o cumprimento daquilo que prometeste, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, que Deus fortalece a nossa fé, que o Senhor seja nosso Jeová Jiré e que nossa vida permaneça firme nas promessas eternas do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te guarda, que Deus te abençoe grande e poderosamente. Não deixa de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixa sua curtida. Também deixa seu pedido de oração. Estarei apresentando a Deus. E declare no comentário com muita fé: Deus proverá. Compartilhe esse vídeo.